Gente, uma boa noite a todos. Boa noite. Hoje mais um encontro de segunda-feira. Nesse frio, muito obrigado pela presença de vocês. Eu digo que toda vez que eu estou aqui na frente, dá um medo de falar as coisas que vocês não têm noção. Mas ao chegar aqui e ver vocês e sentir essa presença, é algo incrível. Tomara, que a gente consiga passar um pouquinho dessa alegria que a gente sente ao receber cada um de vocês aqui. E eu também cumprimento o pessoal que nos assiste pelas redes sociais, que estão aí em casa. Eu queria lembrá-los, que a nossa casa ela funciona todos os dias. Toda segunda-feira a gente tem atividade aqui às 14h, que é o atendimento fraterno. Às 20h tem a nossa palestra. E ao mesmo tempo está tendo a palestra, como vocês já sabem, está tendo a mocidade e a evangelização infantil. Na terça-feira, às 20h, a gente tem o estudo da doutrina espírita, que é um estudo mais segmentado. Quem quiser vir, as portas vão estar abertas. Quem quiser acompanhar pela internet também, fica à vontade. Na quarta-feira, a gente tem às 14h também o atendimento fraterno e o artesanato. Quem quiser aprender também, fique à vontade, Quem tiver um tempinho aí e quiser conhecer as atividades da quarta. Na quinta-feira, a gente tem estudo às 14h e às 19h. Na sexta, às 2h, a gente tem o atendimento fraterno e às 20h tem a palestra e o passe. Aos sábados, às 9h, a gente tem atendimento fraterno. E aos domingos, às 20h, tem a nossa palestra também. Então, assim, todos os dias tem atividade. Mas falta uma coisa, falta voluntários. Então, caso alguém sinta-se tocado e queira aprender um pouquinho, eu digo que todo mundo que chegou aqui não sabia nada. A gente continuou sem saber nada, mas pelo menos a gente tenta se ajudar. Então, a gente fala isso porque às vezes a pessoa fala, eu tenho até disponibilidade, eu tenho um tempinho aqui, mas eu não sei. Se tem dúvida, vem que eu tenho certeza que vai ser muito gostoso aprender aqui. Bom, então hoje eu queria falar um pouquinho sobre um tema difícil de ser falado, difícil para a ciência, difícil para o espiritismo, que são as experiências de quase morte. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas por que a gente vai falar desse tema hoje? Por quê? Há 2 meses atrás, nós falamos sobre o processo do luto, quando a gente perde alguém. No mês passado, nós falamos do passamento, quando a gente deixa alguém. E isso são coisas, são situações da vida que todos nós vamos passar. As pessoas queridas nos deixam, um dia a gente deixa alguém, mas e aqueles que não sabem se vai ou se fica? E essas experiências de quase morte? Por que isso acontece? Como acontece? Então, eu vou apresentar para vocês algumas informações. Tem vários vídeos na internet, com alguns pesquisadores que falam sobre a existência do espírito. A ciência tentando comprovar a existência do espírito. Ou tentando comprovar que a nossa mente não depende do nosso cérebro, que a gente continua depois da morte. Mas como? Então hoje a gente vai pegar alguns relatos, alguns trechos, algumas pequenas informações, vamos jogar essas informações aqui para nós, e a ideia de hoje é repensar a vida, repensar quem nós somos, repensar o que a gente quer para nós e qual que é o nosso papel na sociedade hoje. Se nós estamos aqui, algum propósito a gente tem. Então, para a gente começar sobre essas experiências de quase morte, eu vou convidar vocês agora para uma oração inicial. Vamos pedir nesse momento a intuição dos bons espíritos, que a gente possa sentir o ambiente da casa, sentir aqui a energia da espiritualidade e esquecer o mundo lá fora. Nesse momento, que a gente possa ter um equilíbrio, um pouco de paz, um pouco de conforto,
para que a gente possa, sim, seguir a nossa semana com força, com coragem, com determinação, com muita confiança. Que não nos falte esperança e que sobre coragem para tomarmos decisões, para seguirmos adiante, seguirmos firmes no caminho mais certo. E que assim seja. Bom, gente, então, diferentemente de tudo o que nós já falamos, né, nesses últimos encontros, a experiência de quase morte, ela não acontece com todo mundo, é somente com algumas pessoas. E o que é isso? O que é esse negócio de quase morrer, ir lá, visitar um pouco o plano espiritual e voltar? O que é que acontece com o nosso corpo nessa hora? O que é que a ciência fala sobre isso? As experiências de quase morte, as chamadas EQM, elas só acontecem com pessoas que estão clinicamente mortas. O que é isso? Bom, trata-se de uma morte não cerebral. Continuo sem entender. É um tipo de morte momentânea. Quando a gente fala que a pessoa teve ali uma experiência de quase morte, ela vem naquela situação de que houve uma parada cardiorrespiratória e naquele momento, mas o que é uma parada cardiorrespiratória? A gente tem que explicar isso. A parada cardiorrespiratória é quando o coração para de bater repentinamente ou passa a bater de forma insuficiente, muito devagar. A condição também é conhecida como parada cardíaca e a consequência mais grave é levar o paciente à morte. Então, quando se tem relatos de experiências de quase morte, geralmente em situações de acidente, de mal súbito, ou de alguma tragédia, a pessoa clinicamente ali ela teve uma parada cardiorrespiratória. Nesse momento em que essas pessoas passam por uma experiência de quase morte, elas relatam estar saindo do corpo. E quando saem do corpo, elas conseguem ter noção do que está acontecendo ao redor. Algumas até chegam a dizer que não só estão vendo ali o corpinho esticado, as pessoas tentando socorrer, mas elas vão para outra dimensão. E elas relatam ali como é essa outra dimensão. Bom, então, já que a gente entende que a experiência de quase morte, ela combina ali com aquela situação que a pessoa deixa de respirar, não é uma morte cerebral, ou seja, ela volta a viver com algumas lembranças. Pessoas que ficaram clinicamente mortas por alguns períodos de tempo, geralmente durante uma complicação cirúrgica, durante um infarto, ou até mesmo períodos em coma de UTI. Essas pessoas, elas voltam com uma sensação muito distinta. Algumas com experiências maravilhosas, com vontade de viver, porque fala, meu Deus, eu fui lá, vi um tanto de coisa, mas pediram para voltar. Eu queria ficar, mas eu tive que voltar. Outras já relatam experiências muito desagradáveis, que ali, logo quando sai do corpo, já tem figuras ali tenebrosas esperando elas para amedrontar, para dar medo. E como que a gente pode entender isso? Para a gente entender isso, a gente primeiro precisa falar sobre a nossa consciência. Esse assunto é muito complexo, eu não vou conseguir explicar para vocês nem 10%, nem 1% do assunto. Mas pelo menos um pouquinho a gente vai entender. Quando a gente vai falar da consciência, do ser consciente, as teorias que estão sendo pesquisadas atualmente é de que quando a gente flutua, né, vê o nosso corpo ali, né, estirado ali no chão, quando a gente tem essa experiência de quase morte, o que fica no chamado espírito é a consciência. Mas a gente precisa entender que a ciência, ela ainda é limitada. Por quê? Tudo que a gente faz é movido por comandos cerebrais. Então, para mim estar enxergando vocês aqui hoje, não basta apenas eu ter os meus olhos, as minhas córneas e o meu globo ocular funcionando. Eu preciso dos meus componentes cerebrais, em que o olho joga a informação para o cérebro. Então, se eu quiser fazer um movimento com o braço,
Primeiro, para mim fazer qualquer movimento, eu tive que pensar em fazer. Eu pensei, joguei essa informação no cérebro e o corpo obedeceu. Então, para a gente estar no lugar, né, a gente consegue perceber os ambientes, consegue enxergar a luz, a cor da roupa que eu estou. Tudo isso são estímulos que o nosso cérebro está captando. Ele capta, joga essas informações e aí a gente consegue viver, a gente consegue pensar, a gente consegue raciocinar. Isso é o que a gente sabe, é o que é óbvio, mas o grande mistério está quando a gente morre. Por quê? Se o cérebro é que comanda tudo isso, se o cérebro comanda a minha mente, quando eu desencarno, o que eu viro? Apenas restos mortais. Então tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, tudo que eu construí, tudo que eu sofri, não vai valer de nada, porque a morte chega, vem e leva tudo. A ciência acredita muito nessa condição de que a gente morreu, acaba. Então, todos os meus estímulos cerebrais, quando vem a morte me abraça, eles acabam. A morte leva tudo. Há uma outra hipótese que já é pesquisada pela ciência, que dá um maior sentido na nossa vida. Há uma linha de pensamentos que já é base para alguns estudos médicos, psiquiátricos, em que alguns neurologistas e até mesmo psicólogos e outros doutores da ciência que diz que a mente é totalmente independente do cérebro. Essa linha de pensamento diz que a mente é algo imaterial, é constante, e que após a morte do indivíduo, a decomposição do cérebro é apenas material, mas a continuidade da mente, ela permanece. A continuidade da mente, então, nessa hipótese, não depende do cérebro. A consciência permanece junto com a sua essência, junto com seus amores, com as suas virtudes. A consciência é aquilo que o espírito adquire ao longo das suas diversas jornadas. Então, hoje a gente pode entender que tem duas linhas de pensamento. Hoje, a mais material é de que o nosso cérebro é o que controla tudo e o cérebro acaba, a gente morre. E uma outra linha de pensamento é de que existe algo após a morte, existe algo que continua, que permanece. E as experiências de quase morte têm servido muito para esse tipo de pesquisa. A grosso modo, a ciência ainda desconhece as condições neurológicas do nosso cérebro. A gente não consegue usar todas as capacidades mentais que a gente tem. E quem fala isso são os doutores. Ainda mais que quando a gente vai repensar a vida, baseado no que essas experiências permanecem, tendem a fazer a gente pensar, é que muitos dos que tiveram essa experiência de quase morte são próprios médicos, psiquiatras, são pessoas que não acreditavam em Deus, que a vida tanto faz, tanto fez. E que quando tem essa experiência de ir lá para um plano diferente, sentir uma emoção que não dá para descrever em palavras, elas voltam, mas não voltam necessariamente acreditando em Deus. Mas voltam acreditando que existe algo depois da vida, que já não é mais vida após a morte, mas vida após a vida. E isso não quer dizer que não possa acontecer comigo ou com qualquer um de nós. Qual que é o critério para isso acontecer? Não sabemos. Pode acontecer com qualquer um, ou não. A descrição dessas experiências de sair do corpo e ir para outros planos, quando são sensações agradáveis, essas pessoas costumam relatar o seguinte, que sentem um sentimento de paz, mas interior. Que apesar do lugar ser bonito, estar lá no Jardim Florido, nos seres de luz, a paz que ela sente dentro dela é algo indescritível. A impressão de estar em um segundo corpo, distinto do corpo físico. É como se elas, olha, eu estava num lugar maravilhoso, estava uma sensação incrível, mas o corpo que eu estava, eu não sentia dor. Eu não consigo descrever como era a sensação de me tocar, porque era algo totalmente diferente daquilo que eu já senti. Algumas pessoas que foram agraciadas aí com essa experiência, dizem que chegaram a ter a percepção de uma visão de 360 graus.
e a sensação de que o tempo passa muito mais rápido, ou até mesmo, algumas situações revelam que o tempo passa mais devagar no lugar que eles estavam. A sensação de viajar através de um túnel intensamente iluminado. A grande maioria dos relatos de experiência de quase morte é assim. A pessoa consegue ver se saindo do corpo, ver aquele ambiente, ver aquela situação e de repente aparece um túnel e elas vão atravessando esse túnel. Eu morro de medo de túnel, mas se aparecer um túnel, essa é a sensação que as experiências boas trazem. E a pessoa vê uma luz e vai em direção a essa luz. Agora, existe um outro lado da história. As pessoas que têm uma sensação desagradável, uma sensação trágica. Sombras, vultos, pessoas com figuras de monstro, lugar sujo, escuro e sensação de medo e profundo desespero. Essas pessoas que têm experiência de quase morte, uma sensação ruim, elas dizem que quando voltam, tem mais medo ainda de morrer. Só que, na maioria dos casos, as experiências são boas e essas pessoas desejam a morte. Olha, porque o que eu passei para o lado de lá, mesmo que por alguns instantes, foi muito bom. Então a morte já não me assusta mais. Mas e aqueles que têm medo e voltam com mais medo ainda? Talvez uma das possíveis explicações seja para que realmente essa pessoa tenha consciência do seu papel e torne, quando retornar ao corpo, a viver de uma forma diferente. Porque se ela sabe que é uma condição difícil lá do lado de lá, talvez seja esse o único mecanismo para, de alguma forma, fazer com que a pessoa reflita sobre a sua existência e sobre o que ela tem para fazer aqui na Terra. Outros casos, há relatos também de entes queridos ou simplesmente de pessoas com vestes brancas. Dos diversos vídeos que tem, que eu vou até mostrar aqui para vocês, o nome do pesquisador, os entrevistados dizem que quando eles estão num lugar mais tranquilo e com seres de luz, algumas oportunidades, entes familiares estão ali para conversar, para acalmar, para dar um recado, para dizer que está bem, né? E é uma sensação incrível de conforto. Você encontra o seu ente querido, ele fala o que precisa ser dito, e você volta para casa. E há outras situações em que você também vai para esse lugar, conversa com pessoas, gente que você não tem ideia de quem seja. E essas pessoas que relatam que, olha, conversei com um ser de luz, mas nunca vi esse ser na minha vida, não sei quem possa ser. E a pergunta que os pesquisadores fazem é o seguinte: mas o que é que você sentiu ao conversar com um desconhecido? E a resposta é baseada nisso: senti uma paz incrível. O medo e os anseios que eu tinha, eu consegui equilíbrio e voltei ao corpo. Mas, como a gente sabe, né, nem todas as experiências podem ser boas, tem aquelas que são ruins. E tem um pequeno relato aqui de 3 americanos. Um deles falava o seguinte: eu estava ao telefone, o raio entrou pelo fio do telefone durante a ligação. Foi até o meu pescoço, passou pela minha espinha, me jogou para cima. Havia um zumbido no meu ouvido e eu senti que saía do corpo. Depois senti flutuar até o teto. O médico e o enfermeiro estavam lá e disseram: ela se foi, ela está morta. No caso, a pessoa que teve essa experiência de sair do corpo. Ela ouviu os médicos dizerem que ela estava morta. Talvez naquele primeiro instante poderia ser então a situação do clinicamente morto. Outro relato aqui. Fui levado ao hospital e os médicos fizeram de tudo para me ajudar, mas fui declarado morto. Me assustei com isso. De repente, voltei ao corpo. Qual o efeito disso? Psicologicamente, observa-se que nos relatos de mudança drástica de comportamento, voluntariamente essas pessoas que poderiam ter ficado lá, mas foram aconselhadas a voltar, retornam com uma forma diferente de pensar e ver a vida. O ponto é que os objetivos materiais, dinheiro, fama, conforto, já não são mais prioridade para essas pessoas que tiveram as chamadas experiências de quase morte.
O que elas buscam depois dessa experiência é ter mais amor, compreensão com as outras pessoas e mais paciência, já que não temem mais a morte. Durante essas experiências de quase morte, as pessoas conseguem ver o corpo físico, as falas dos médicos, as pessoas e todo o ambiente ao redor com riqueza de detalhes, como se realmente ali elas estivessem assistindo toda a cena. Nos casos de acidente ou complicações cirúrgicas, as pessoas relatam que a dor que sentem desaparece imediatamente quando saem do corpo. Algumas se sentem com uma força vital tão incrível e outros relatam uma sensação de alegria plena, absoluta, que nunca foi sentida antes. Há situações em que, ao ver os seres de luz, os agraciados com essas experiências de quase morte, se sentem amparados por algo que não sabem exatamente o que é. Essas experiências são marcantes e totalmente transformadoras na vida de quem passa por uma situação como essa. Agora, nós entendemos aqui um pouquinho das sensações que essas pessoas alegam ter. O que é que a ciência fala? Quais são as hipóteses sobre isso? O que eu consegui pesquisar, e uma das ideias é a seguinte: sobre as experiências de quase morte, existem algumas suposições que são pertinentes. Entre elas, uma que encontra razoável aceitação, a de que no momento da parada cardíaca, algumas descargas elétricas, ainda em atividade no cérebro, resultariam na produção cognitiva das imagens, sensações, emoções, culminando naquilo que convulsionou chamar de EQM. O que isso quer dizer? Que no momento dessa experiência de quase morte, tudo não passa de imaginação. É uma invenção do cérebro. Nada daquilo existe. Também há a hipótese de que a experiência de quase morte seja uma criação mental involuntária, atuando como um mecanismo de defesa psicológica frente a uma situação ameaçadora como a morte. Também essa suposição diz que as experiências de quase morte não existem. O que isso quer dizer? Que como o cérebro nunca viveu essa experiência de falecer, de morrer, ou de estar numa situação em que a vida poderia acabar ali, existem projeções, emoções e sentimentos que são resultados de uma pane cerebral. Por isso, talvez, uma sensação tão real de sair do corpo, por isso a sensação de ir para um túnel, de ir para lugares que não existem. Isso poderia ser apenas lances de imagens para tranquilizar aquele momento de profundo caos cerebral. Nesse aspecto, acredita-se que os relatos das pessoas que tiveram a possível experiência de quase morte não passa apenas de uma defesa mental projetada pelo cérebro. Porque a partir do momento que a gente nasce, o cérebro ele nunca desliga. Quando a gente é feto, ele está lá funcionando. O cérebro nunca vai desligar. Ele só desliga no dia que a gente morre. Então, quando está tendo essa parada cardiorrespiratória, quando está tendo essa sensação de quase desligar, o que a ciência acredita que uma das hipóteses seja a imaginação mesmo, a pessoa está inventando tudo aquilo, ou então é uma reação de defesa do cérebro. Por isso, tantas emoções quase reais. Sensações de realmente estar vendo algo, mas é uma forma que o cérebro cria para se defender daquela situação de perigo. E aí, vamos ver o que alguns pesquisadores dizem. Né? Eu pesquisei aqui um cientista muito conhecido mundialmente no aspecto das experiências de quase morte, que é o Dr. Raymond Moody. O professor diz que não acredita nessa hipótese. Segundo ele, seria impossível um paciente clinicamente morto descrever com a riqueza de detalhes tão fidedignos daquilo que acontecia na mesa de cirurgia ou no momento do resgate. Só seria possível mesmo essa riqueza de relatos e de informações se de fato o paciente estivesse fora do corpo acompanhando a cena. Caso contrário, ele não aceita nenhum outro tipo de explicação de que poderia ser uma invenção ou que poderia ser uma defesa do cérebro. Segundo ele, essas pessoas realmente passaram ali por experiências de quase morte mesmo e que sim, saíram do corpo. Falando nisso,
uma outra suposição que poderia explicar esse fenômeno de sair do corpo e viajar para outros lugares, que ainda não há evidências sustentáveis disso na ciência, é de que o nosso cérebro poderia manter algumas das suas funções, mesmo na ausência de oxigenação. Tal constatação, segundo especialistas das pesquisas, traria uma grande reviravolta na medicina, podendo resultar em novos procedimentos na área da saúde. Se isso for comprovado, é possível afirmar que a mente não depende do nosso cérebro. Porque até então, a gente sabe que a nossa mente fica no cérebro, né? Cientificamente falando. Mas aqui há um caminho para que a mente, ela não é algo físico, muito pelo contrário, né? A gente morre, a gente acaba com esse corpinho aqui, mas a nossa essência continua. E o que os estudiosos falam sobre isso, né? Qualquer que seja o resultado desses estudos, a certeza que a gente tem é que a questão mente e cérebro não vai estar tão solucionada assim do dia para a noite. Por mais que a ciência hoje insista em pesquisar sobre vida após a morte, ainda vai levar um tempo, vai levar um bom tempo para a gente conseguir encontrar um equilíbrio. Por quê? A espiritualidade ela anda com a ciência, mas a ciência ainda não anda com a espiritualidade. Aqui no Brasil, nós temos o professor Carlos Mourão. Ele fala o seguinte, o professor do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Humanas, Saulo Araújo, também entende que a ciência está longe de decifrar as questões envolvendo a mente e o cérebro. A corrente reducionista acredita que no dia em que conhecermos todo o cérebro, compreenderemos a nossa mente. O professor Carlos Mourão, como eu disse, diz que apenas um novo dado, somado a outras pesquisas já existentes, o efeito dessas pesquisas hoje seria apenas um tijolinho para ajudar na construção da obra do conhecimento. Ainda temos muito que entender sobre esse assunto. Sabe-se atualmente que as nossas atividades mentais estão habitualmente relacionadas com as atividades cerebrais. Por exemplo, quando eu vejo, quando eu lembro ou imagino algo, há ativações de certas áreas cerebrais relacionadas a essas funções. Mas a partir daí não é possível concluir se o cérebro produz essas atividades mentais ou se na verdade ele é um veículo para a manifestação da mente, que teria então uma origem extracerebral. Dessas palavras bonitas e complicadas, o que é que quer dizer isso? Quem é que controla? É o cérebro ou a mente? As pesquisas de imagem cerebral só apontam que certas experiências mentais acontecem juntamente com as ativações de determinadas áreas do cérebro, mas não podem dizer qual delas é a causa e qual é o efeito. Ou seja, falamos e não chegamos a uma conclusão. Mas a ciência quer algo a mais. Aqui no Brasil, a Universidade Federal de Juiz de Fora, eu acho que até já devo ter comentado isso com vocês em um outro encontro, mas a Universidade Federal de Juiz de Fora, ela participa de um estudo de experiências de quase morte com mais de 17 países diferentes. E esse estudo ele está acontecendo e as pessoas que estão sendo estudadas, elas não sabem que estão sendo objeto de observação. O que acontece? A metodologia dessa pesquisa é o seguinte: consiste na instalação de prateleiras acima dos leitos de UTI de um dos hospitais de Juiz de Fora. Nessas prateleiras, que são parecidas com bandejas, são colocadas algumas figuras de objetos de pessoas famosas, como de um esportista, de um jogador de futebol, de um artista de televisão ou até mesmo de uma fruta. Essas imagens, assim, imagina um leito de UTI com um teto, como se fosse um teto falso. Acima desse teto falso, tem ali diversas figuras de artista, de fruta, de objeto, de um tanto de coisa. Só que os médicos que estão usando essas salas de cirurgia não sabem que tem algo acima desse teto. E os pacientes também não. Essas imagens, essas fotografias, essas bandejas que colocaram lá com imagens,
elas têm aproximadamente 30 centímetros acima do teto. Qual que é o objetivo disso? Não tem como observar. Se qualquer um de nós entrarmos nessa sala de cirurgia, você vai ver aparentemente um teto normal, como qualquer outro. Essa é o foco da pesquisa. Se porventura alguém chegar e comentar, olha, eu saí do corpo, eu vi o que o médico falou. Então tá bom, relata pra gente o que você leu, o que você viu, o que o médico falou. Se a pessoa conseguir relatar, tudo bem, até esse ponto a gente sabe que é possível. Mas vai ser perguntado para essa pessoa, o que tem acima do teto? Se ela falar que não tem nada, então ela não flutuou coisa nenhuma, ela não saiu do corpo, momento algum. Não passou de imaginação ou de uma defesa do cérebro, de criar essa sensação de experiência de quase morte. Agora, o problema está se ela realmente dizer que saiu do corpo e que viu todas as imagens da forma que estão. Qual o resultado disso? Não sabemos ainda. A pesquisa está em andamento. Não é uma pesquisa tão fácil de ser feita, porque tem todo um critério. As pessoas que estão passando por experiência de quase morte, em algumas situações não relatam. Não é uma coisa que acontece todo dia, com todo mundo, toda hora, todo momento. Se porventura chegar a acontecer isso em Juiz de Fora, nós vamos ter um relato. Assim a gente espera. Então, qual que é o objetivo e o mecanismo disso? Ora, então se a pessoa ela realmente sai do corpo, é muito fácil ela chegar e falar uma coisa que todo mundo viu. Chegar e falar que o médico, nossa, olha, disse que eu estava morto. Isso qualquer médico poderia falar numa situação ali de risco iminente. E o que é verdade e o que não é? Então, essa pesquisa vem nos ajudar nesse aspecto. Não só no Brasil, mas como em 17 outros países que estão participando disso. Se essas pessoas saírem do corpo e realmente descreverem corretamente o que é que está acima do teto, aquilo que ninguém viu, opa, aí sim. Aí é um caminho mais sério para uma pesquisa que, olha, como é que eu vou explicar aquilo que ela conseguiu enxergar, uma coisa que não estava visível aos nossos olhos? Essa pesquisa permanece, ela está acontecendo, é simultânea. Assim que tivermos relatos no Brasil, vai ser comparado também com outros países e um estudo científico vai ser iniciado através disso. Hoje, nós só temos essa pesquisa no momento, pelo menos aqui no Brasil, que eu saiba. E quando a gente vai falar dessas experiências de quase morte, um pesquisador que vale a pena a gente conferir, eu até vou ler alguns trechos de um livro aqui, que é o Dr. Raymond Moody. Em seu livro Vida Depois da Vida, escrito em 1975, nessa edição ele contém ali diversos estudos e relatos de pessoas que foram consideradas mortas clinicamente, mas que voltaram para contar o que passaram. O livro que ele escreveu também faz referência a alguns elementos mais frequentes no relato dessas pessoas, como a experiência de túnel, encontro com familiares, amigos, recapitulação da vida, relutância em voltar para o corpo e a transformação da personalidade após o ocorrido. Algumas pessoas até dizem que depois que atravessa o túnel, consegue ver ali um filme, que é o filme da vida, desde o momento de criança até o último momento ali em que ele está passando aquela experiência de quase morte. São alguns relatos de pessoas que são assim. Não que todas as experiências vão ser iguais. A comunidade científica também tem se voltado para explicar esses relatos vivenciados por essas pessoas. Experiências comuns, descritos nos estudos da psiquiatria suíça, radicada nos Estados Unidos. Temos aqui a doutora Ellen Kuber. Ela fala aquilo que nós já relatamos aqui. Os efeitos são as sensações de paz, sensação de flutuar acima do corpo, percepção de presença de pessoas, ampliação dos seus diversos sentidos, sensação de viajar através de túnel. E até pouco tempo esse fenômeno era considerado pela ciência um assunto ligado à crendice popular ou à religiosidade. Mas as pesquisas do Dr. Raymond, principalmente após a publicação dos seus livros, respectivamente, levaram ao início de uma corrente de pesquisas em todo o mundo sobre esse fenômeno. Muito embora existam observadores que neguem as explicações científicas,
e recorram às explicações tradicionais, como memória genética ou associação da experiência de nascimento biológico. Interessante também os relatos de algumas pessoas que vivenciaram essas experiências de quase morte, que perceberam a presença do que a maioria descreve como um ser de luz, embora essa descrição possa variar conforme a cultura, filosofia ou a religião pessoal. Há algumas pessoas que dizem que ao chegar num ambiente diferente, não eram nem pessoas que elas estavam encontrando ali, elas estavam encontrando luzes, luzes diferentes, luzes coloridas. Bom, após a experiência de quase morte, algumas pessoas declaram ter alterado seus pontos de vista em relação ao mundo e às outras pessoas. Embora ainda não seja aceita como uma forte evidência da vida após a morte, há um grande número de médicos e pesquisadores no mundo que têm trabalhado muito para que em futuro próximo a ciência possa se transformar em uma grande aliada na compreensão da realidade do espírito. A experiência de quase morte é um instrumento de convencimento do enlutado para mostrar a sobrevivência à morte de seus queridos. Ela tem sido estudada pela classe científica e aceita como um fenômeno que vem ocorrendo em todos os países, com pessoas diferentes, níveis sociais e econômicos diferentes, culturais e religiosos também diferentes. Além disso, o fato de não estar ligado a nenhum entendimento religioso facilita que essas pesquisas sejam aceitas por pessoas mais céticas. Assim, a experiência de quase morte e os relatos de recordações das vidas passadas, os casos sugestivos de reencarnação e as comunicações espirituais por meio da psicofonia, da psicografia e da transcomunicação instrumental vêm abrir um novo campo de investigação para a comprovação da existência do espírito e da imortalidade da alma. Que veja quem tenha olhos de ver, que console quem se permitir. Tudo isso que nós falamos aqui não é novidade nenhuma para quem conhece a doutrina espírita. Mas qual que é a importância dessas pesquisas acontecerem? Essas pesquisas acontecem sem nenhum cunho religioso. É muito fácil, chegar ali e o espírita falar de vida após a morte, mas ele acredita nisso. As pessoas que estão passando por essas situações, muitas vezes nem sequer ouviram falar de espiritualidade, de vida após a morte, de nada disso, mas estão contribuindo para uma visão mais ampla, mais imparcial do assunto. E é isso que a gente precisa. Se amanhã acontece aqui com a gente, não querendo desmerecer nós espíritas, mas se amanhã acontece uma experiência de quase morte com algum de nós aqui, que crédito a gente vai ter? Porque a gente já acredita na existência da alma, a gente já acredita na vida após a morte. É importante esses fatos acontecerem com quem não é da doutrina, com quem não é da espiritualidade, para quem não acredita em nada. Isso é importante, isso é um elemento para que os estudos aconteçam. E a gente fica muito nessa, mas essas experiências de quase morte, sair do corpo, eu vou contar uma coisa para vocês. Isso já acontece conosco praticamente todas as noites. A gente sai, a gente visita entes queridos, nós trabalhamos no mundo espiritual. Acontece até, principalmente com o pessoal que é espírita, de se matricularem em cursos que acontecem lá no plano espiritual, cursos interessantíssimos, e a gente vai quando desdobra. O que é desdobrar? É quando a gente sai do corpo, a gente dorme, nosso espírito vai para lá. Mas às vezes a gente fica assistindo televisão até tarde e a gente perde as nossas aulas. Vocês acreditam nisso? Existem alguns relatos ali na literatura, não sei em qual livro eu vi isso, mas existe isso. As pessoas que são ali se dedicam, mas como nós não conseguimos lembrar quando a gente volta para o corpo, a gente falha. É uma coisa que a gente pode mesclar até com a situação do evangelho no lar. O certo, como a espiritualidade ela é regrada e ela nos ampara, se nós pudéssemos reservar um dia e um horário, pode ter certeza absoluta que mentores espirituais vão estar ali com você, naquele dia, naquele horário, para o seu momento de prece. Mas isso não quer dizer que quando eu quero fazer minha prece agora, você vai ser amparado. Mas a espiritualidade também é regrada. Se você assume um compromisso,
ela vai estar com você, no seu compromisso. Então, independentemente de termos ali, vivenciarmos ou não a experiência de quase morte, para nós, principalmente a gente que já frequenta uma casa espírita, a gente que já tem um pouquinho de informação sobre o que é Deus, passou da fase já da gente acreditar em Deus, já passou da fase da gente acreditar que existe vida após a morte, porque nós sabemos disso, nós sabemos e ponto. A nossa ciência ainda é muito falha em provar a existência do Espírito, e pelo que a gente sabe, isso ainda vai levar um tempo, mas isso não impede da gente levar em consideração os nossos valores, levar em consideração aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente quer almejar, porque a nossa vida não é só isso. A nossa vida é ilimitada. Muito do que eu estou vivendo aqui hoje, muito do que eu estou aprendendo aqui, é o que eu vou utilizar ali na minha próxima vida, na minha próxima reencarnação, ou até mesmo na continuidade da minha vida lá no plano espiritual. Se nós não formos agraciados com essa experiência de quase morte, se nós não estamos aqui vivendo essa sensação das pessoas que já viveram, pelo menos a gente tenha certeza, existe algo dentro de nós que na intuição nos diz que existe a continuidade da vida. Se nós formos entrevistar cada um de vocês aqui, eu posso dizer que pelo menos a grande maioria já teve alguma evidência ou já teve ali alguma situação que não tem explicação, mas que sabe que a vida continua. Eu posso citar, por exemplo, de pessoas que eu conheço, que após um ente querido desencarnar, no sonho, esse ente querido apareceu e falou: olha, tem um segredo, o segredo é X. Se você duvidar, conversa com fulano de tal, ele vai confirmar. Não é que era mesmo. Então, isso a nossa ciência não vai provar. Isso nós ainda estamos longe. O que a gente quer trazer aqui é o conforto. A gente quer trazer a mensagem de que nada disso aqui é à toa. Tudo que você está sofrendo hoje, tudo aquilo que você está passando agora, tem um propósito. Em alguns momentos pode parecer difícil, é uma dor, é uma dívida, sei lá, não sei qual é o problema que cada um de nós tem, mas problema a gente sempre vai ter. Que a gente tenha força para superar ou tentar não desistir da vida. O objetivo que a gente tem aqui nessa terra é isso, é viver, tentar viver da melhor forma possível. Nem sempre vamos conseguir viver da melhor forma. Que eu não tenha que passar por uma situação dessa para aprender a valorizar as pessoas que eu amo. Se você trabalha demais, tudo bem, a gente respeita. Tudo tem uma necessidade. A gente precisa, né, trazer alimento para os nossos filhos, trazer um conforto para a nossa família. Mas a partir do momento que você faz um excesso, porque você é viciado naquilo, calma. Ressignifique as pessoas e os momentos. Porque, infelizmente, como nós já aprendemos aqui, as pessoas vão e a gente também vai. E às vezes fica difícil a gente recuperar o tempo que a gente perdeu. Então, se você ama alguém hoje, dá um abraço nessa pessoa. Pode parecer bobeira isso, mas no dia da morte isso faz falta. Ah, mas eu sei que a vida continua, a gente é espírito. Tá, mas no dia que a gente perde alguém isso é difícil. Então vamos levar a vida com um pouco mais de amor, um pouquinho mais de atenção. Eu sei que não é fácil, eu sei que é muito mais fácil a gente perder a paciência, mas vamos tentar ter um equilíbrio. Nem sempre a gente acerta e a gente vai errar muito, mas que a gente possa ter aqui um sentimento de que é possível. O que eu gostaria de passar essa noite para vocês é isso. Que a gente não tenha que viver uma experiência marcante como uma experiência de quase morte. Às vezes, a experiência marcante que vai tocar a gente é a palavra que não foi dita, é o gesto que não aconteceu, é a morte de alguém querido que, né, a gente briga por bobeira. Às vezes a gente tem razão, mas é melhor ter paz do que ter razão. E quando a gente encontra a nossa paz interior, olha, isso não tem preço. Eu não sei das dificuldades de vocês, quem sou eu para falar alguma coisa para alguém? Mas se vocês tiverem recursos para encontrar a sua própria paz, para encontrar o seu equilíbrio, vocês vão ver a força que está dentro de vocês. E está aí, só esperando vocês quererem botar isso para fora. Lembra que o Evangelho diz para nós: pede ajuda ao céu e o céu te ajudará.
Encontrarás pedras nos teus caminhos. Retire elas você mesmo. Se quiser, estaremos aqui para ajudá-los. Mas lembre-se, a iniciativa tem que partir da gente. Bom, gente, que a gente possa pensar sobre a nossa vida, sobre os nossos objetivos, sobre o que a gente é. E será que o amor que eu quero é o amor que eu dou? Será mesmo? Que a gente possa levar isso para o nosso íntimo. Bom, eu agradeço a presença aqui de cada um de vocês. Vamos findar aqui o nosso encontro de hoje, na esperança de que dias melhores vão vir, porque nós seremos melhores, se assim quisermos, com todos os nossos defeitos, mas acima de tudo, com aquelas qualidades que a gente tem que são incríveis, que a gente pode usar essas qualidades para os outros também. Eu agradeço a espiritualidade essa noite, agradeço a cada um de vocês pela presença, que a gente possa voltar para as nossas casas mais tranquilos, mais serenos, que a gente possa, sim, voltar fortalecidos na nossa fé, que a espiritualidade esteja sempre ao nosso lado e que a gente caminhe firme, sempre, sem dúvidas, e que assim seja.